Nesse vídeo eu vou tentar te esclarecer algumas dúvidas que você talvez tenha sobre a relação entre o exercício físico e o mal de Alzheimer, que é um mal que aflige toda a nossa população mundial. Então se você quer saber mais sobre esse assunto, fica até o final que eu vou tentar esclarecer suas dúvidas. E não esquece de já se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Vamos pro vídeo! Fala pessoal, tudo bem com você? Aqui é André Malman, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Sou profissional de educação física e mestrando em ciências da reabilitação. Hoje eu quero falar com você sobre esse mal que aflige grande parte da nossa população, que é o mal de Alzheimer. Você talvez tenha algumas dúvidas sobre o que é essa doença, como que ela nos afeta diariamente e como que a gente pode prevenir ou remediar, se é que tem como. Então eu vou tentar esclarecer todas essas dúvidas aqui nesse vídeo, vai ficar um pouquinho longo, mas vou tentar fazer o mais breve possível. E não se esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações, porque toda semana eu mando vídeo novo para você ficar por dentro do que tem na atualidade da ciência, no quesito atividade física e algumas dicas de alimentação também. Para me ajudar no vídeo de hoje eu trouxe aqui um roteirinho, então eu vou ficar aqui com a minha tela para me ajudar, com algumas informações eu acho importante não esquecer para trazer para vocês. E aqui meu tablet eu vou usar para depois para mostrar para vocês alguns dados que eu achei na literatura científica. Então para começar a gente precisa saber o que é o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é um tipo de demência. Existem 8 tipos predominantes de demência, certo? E desses 8 tipos, 60 a 80% das pessoas que são afetadas por demência são afetadas pelo mal de Alzheimer, que é a doença relacionada à idade mais presente na população mundial. Hoje existem aproximadamente 47 milhões de pessoas com algum tipo de demência no mundo. Esse número tende a aumentar conforme a população do mundo envelhece. Cada vez nós temos mais pessoas passando dos 65 anos de idade e essa doença ela tende a afetar pessoas mais velhas. Como eu disse, essa doença afeta aí 60 a 80% da população mundial que sofre de demência. Se eu considerar uma média aí de 70% dessa população, dá em torno de 32,9 milhões de pessoas no mundo hoje que sofrem de doença de Alzheimer. Essa doença é uma doença que se caracteriza por ser degenerativa do sistema nervoso. Ou seja, a gente tem um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico. O que o sistema nervoso faz no corpo humano? Basicamente ele é responsável por coordenar tudo que nós fazemos, desde movimentos voluntários, como é que eu estou mexendo a minha mão, até movimentos involuntários, como o ato de respirar, deglutir o alimento, digerir os alimentos, equilíbrio, outras atividades que a gente não tem o controle, atividades ditas involuntárias. Então, uma doença degenerativa do sistema nervoso, ela está desintegrando aos poucos esse sistema que é responsável por todas as nossas funções vitais ou não. Essa doença possui alguns sintomas que são mais marcados nos pacientes que são acometidos por ela. Então, dentre eles, os principais são a disfunção cognitiva, ou seja, uma dificuldade de raciocínio, de pensar, de lembrar, de algum problema de memória, você já deve ter ouvido falar nisso. Também os sintomas psiquiátricos e mudanças de comportamento, você já deve ter ouvido falar de pessoas que tiram as roupas, ficam nuas em público. E isso é um problema, tanto para a pessoa, que passa uma determinada vergonha, quanto para os familiares, que às vezes não entendem que isso pode ser um tipo de doença e que a pessoa não tem culpa daquilo que está passando. E também sintomas relacionados à dificuldade de realizar tarefas da vida diária, como por exemplo, tomar banho, ir ao supermercado, a pessoa se perde no sair de casa. Então são problemas relacionados ao sistema nervoso central que está sendo acometido por essa doença. Esses sintomas podem progredir de uma perda temporária da memória até uma demência severa, onde a pessoa não sabe mais nem quem ela é, onde ela se encontra, quem são seus familiares. Muitos deles voltam no tempo na sua memória e confundem pessoas com pessoas passadas, confundem o marido ou a esposa com namoradas da juventude. Então existem vários transtornos que isso causa para a pessoa na sua saúde psicológica, principalmente, e na saúde dos seus familiares. É um problema sério de saúde pública. Em função dessa doença ser degenerativa do sistema nervoso, como eu falei, à medida que a doença vai progredindo e o sistema nervoso vai desintegrando, degenerando, a gente tende a perder cada vez mais as funcionalidades. Com o avanço dessa doença, o nosso cérebro vai aos poucos parando de controlar o nosso corpo.
E caso não tenha outro problema que ocorra antes do desfecho final, a pessoa pode vir a falecer do mal de Alzheimer em função dessa perda cognitiva, dessa perda motora que o corpo vai tendo em função do progresso da doença. Então vocês vejam que essa doença é uma doença que afeta uma grande população, você e eu temos chances de desenvolver essa doença, e nós precisamos estar atentos a quais são os fatores de risco, e eu quero falar aqui também sobre como prevenir ou até tentar retardar o progresso caso você tenha algum familiar com esse problema. Então, fatores de risco, eu vou fazer minha colinha aqui, ó. Fatores de risco para desenvolver o Alzheimer são a idade avançada, histórico familiar de pessoas com algum tipo de demência, deposição do oligômero beta-amiloide, que nós vamos falar daqui a pouquinho, alcoolismo, tá? Baixa escolaridade, e aí vem os últimos, que são os que nós temos mais como dar uma olhada, que são ingestão de muita gordura na dieta e nível de atividade física que interfere, para mais ou para menos ele vai acabar interferindo. Nós vamos falar mais sobre isso. É importante que você saiba que esses dados que eu estou aqui no computador não são tirados da minha cabeça, tá? Então, caso você não acredite nos fatores de risco que eu estou mencionando, não acredite em mim, acredite nesses dados. Tá? Eu estou aqui no meu tablet com uma meta-análise, que é o tipo de evidência mais forte que nós temos para ter uma diretriz de para onde ir. Então, é uma meta-análise publicada agora, em 2019, de autores chineses, eu não sei pronunciar o nome deles, então não vou falar. Mas eu vou deixar aqui embaixo, aqui assim, mais ou menos, um print com a tela desse artigo para você poder pesquisar, tá? E também vou tentar deixar na descrição o link para você achar o artigo na íntegra. Pegou 13 estudos e ensaios clínicos randomizados e avaliou estatisticamente se o treinamento, se a atividade física faz ou não diferença nessas populações, e a dose resposta, ou seja, quanto fazer de atividade física por semana para ter um resultado bom ou ótimo, vamos dizer assim. Voltando aos fatores de risco, quanto a histórico familiar, por exemplo, avanço da idade, deposição do oligômero beta-amiloide, que é um dos principais fatores que parece ter a ver com a degeneração do sistema nervoso, eu não tenho como ter controle sobre essas variáveis. A pessoa não tem como ter controle sobre o histórico da sua família, é uma variável que não tem como mexer, e também não tem como mexer na variável envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer, estamos envelhecendo. Então o que a gente pode fazer é cuidar dos outros fatores de risco, que são alcoolismo, né, um excesso do consumo de álcool, a ingestão da dieta com muita gordura. Nesse ponto, quando a gente diz muita gordura, a gente está dizendo gordura em excesso. Não que você vá ter fobia de gordura. Muito pelo contrário, nosso corpo precisa de alguns tipos de gordura variados e numa quantidade não tão baixa, tá? Então, é um erro eu confundir a dieta muito rica em gordura com a dieta que tem gordura. Sua dieta deve ter sim gordura, mas tenha cuidado, consulte um profissional de nutrição antes de sair por aí cortando a gordura ou botando um monte de gordura na sua dieta. Uma pausa para lembrar você que você não se inscreveu no canal. Essa é a hora, olha a quantidade de informação boa que eu tô te dando aqui toda semana sobre alguma coisa relacionada à sua saúde. Tem coisa mais valiosa que a sua saúde para você? Para mim ainda não tem. Então se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e deixa um like para me ajudar. Já compartilha com os teus amigos que eles precisam saber dessas informações. A baixa escolaridade dá pra gente mexer nessa variável? Dá, ela é controlável, mas não é controlável depois que a pessoa já está numa idade avançada. Você não tem como, depois que a pessoa está desenvolvendo o Alzheimer, começar a querer que ela vá, por exemplo, terminar o ensino médio e começar ou terminar o ensino superior. Então é uma variável que ela tem que ser controlada logo na infância, né, nos primeiros anos de vida, na adolescência, na idade adulta jovem. O nível de atividade física, sim, você tem muito bem como controlar, perguntando de preferência para um profissional de educação física, como eu, para que ele oriente você no como fazer a sua atividade física de forma otimizada para a sua saúde mental, psicológica, né, e também a sua saúde física, que é importante. Os autores de outros estudos também mostram que existem 3 fatores relacionados ao nosso estilo de vida que podem influenciar no desenvolvimento da doença de Alzheimer, tá? Eles são o convívio social, ou seja, a sua família, os seus amigos, né? Atividades que utilizem o seu poder cognitivo, como por exemplo ler, a praticar algum tipo de arte, né? Música, pintura, desenho, escultura,
atividades que vão utilizar a sua cognição, e também atividades físicas regulares. Então isso aparece em vários estudos como um fator fundamental para a prevenção e até para o retardo do desenvolvimento do mal de Alzheimer. Então o que acontece? Tem um outro artigo também chinês, aparentemente os chineses estão estudando a fundo o mal de Alzheimer, que foi publicado agora em 2019 na revista Nature, que é uma das revistas mais conceituadas no mundo em medicina, onde os autores falam claramente da importância do exercício para o retardo do desenvolvimento da doença de Alzheimer, tá? E aqui aparece essa figura. Vou tentar mostrar aqui, não sei se dá pra ver direitinho. Então nesse estudo que eu vou tentar colocar aqui, ele mostra essa figura aqui, ó, onde mostra que o exercício, né, no músculo ali, vai liberar esse hormônio na corrente sanguínea, que é FNDC5, tá? Irisina, vai liberar na corrente sanguínea e chega até o cérebro, e isso melhora, diminui, né, as perdas de memória, e não se sabe ainda bem qual é o mecanismo que faz com que a neuroplasticidade e a perda de memória sejam melhoradas com o exercício, mas isso está sendo discutido, está sendo estudado. Esse artigo aqui é super recente, publicado numa revista altamente conceituada, então o mínimo que a gente pode fazer é levar em conta isso e tentar aplicar até que se prove o contrário. Mas todo o indício científico leva a crer que o exercício é fortíssimo na prevenção e no retardo do desenvolvimento do mal de Alzheimer. Eu, particularmente, como profissional, acredito que o exercício deveria entrar como prevenção do Alzheimer. Eu acho que a grande chave do Alzheimer é prevenir e não tentar remediar. Porque uma vez que o sistema nervoso começa a se degenerar, é quase impossível, ainda é impossível, a gente voltar atrás. Mas a gente pode tentar impedir, ou pelo menos retardar o aparecimento desses sintomas, dessa degeneração. E o exercício vai entrar como fundamental peça-chave nesta estratégia de prevenção, porque uma das coisas que o exercício faz, sabidamente, é o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, o que é a neuroplasticidade? É o seguinte: você tem neurônios dentro do seu cérebro e no seu corpo, que eles são responsáveis por funções, cada um por algumas funções. Quando a gente perde alguns neurônios desses, quando a gente tem alguma degeneração, e esses neurônios morrem por motivos A ou B, seja por Alzheimer ou outro problema qualquer, a gente tem uma capacidade incrível no cérebro e no corpo de utilizar outros neurônios para realizar aquelas funções que foram perdidas. Por exemplo, a pessoa lá, você já deve ter visto pessoas que fraturam a coluna. Se a pessoa fratura a coluna em determinadas alturas, ela pode perder movimentos dos membros inferiores ou dos membros superiores, né? Pernas ou braços, respectivamente. Você já deve ter visto o caso da pessoa que fraturou, ela perdeu temporariamente o movimento e voltou a ter algum movimento naquele membro. Ou também pessoas que sofrem do AVE, né? O acidente vascular encefálico. Essas pessoas perdem temporariamente algumas funções, a gente chama de sequelas, e depois elas passam por um período de fisioterapia e podem voltar ou não a ter os movimentos restabelecidos. E essa volta dos movimentos, ela se dá normalmente em função da neuroplasticidade, ou seja, da capacidade de outros neurônios aprenderem a fazer a função dos neurônios que foram afetados pelo AVE ou pela fratura, por exemplo. Tá? No caso da demência, também aconteceria a mesma coisa, a lógica é a mesma. Se o corpo está sofrendo uma degeneração do seu sistema nervoso, alguns neurônios devem estar morrendo ou sendo muito afetados, mas aí nós temos a capacidade de pegar outros neurônios e aprender a fazer as funções. E isso, os estudos já mostraram que o exercício é sim capaz de fazer no ser humano, tanto dentro do sistema nervoso central, né, no cérebro e da coluna, quanto no sistema nervoso periférico, né, nos membros, no resto do corpo. O que os estudos ainda não são muito consistentes é na quantidade, na dose e resposta que a gente chama, da quantidade de exercícios que se deve fazer para melhorar a qualidade de vida da pessoa com Alzheimer ou até tentar retardar, tá? Então esse artigo aqui, que eu vou deixar também aqui em cima a foto, eles mostraram que fizeram uma meta-análise, como eu falei, e tentaram ver qual é a quantidade de exercícios, quantidade de sessões semanais que se deve fazer, quantidade de minutos, intensidade, tá? Os estudos não foram tão conclusivos quanto gostaríamos, mas aparentemente não é importante fazer uma alta dose de exercícios, tá? Por exemplo, 5, 6 vezes por semana em alta intensidade. Aparentemente
leva-se a crer que aí de 2 a 3 vezes por semana, com exercícios de moderada intensidade, já são bem suficientes e até talvez melhores do que exercícios de alta intensidade para retardar os efeitos da demência. Então olha que legal, eu estou aqui, sendo que eu vivo disso, que eu dou aula, que eu exerço a profissão de educação física, de educador físico, né? Eu tô aqui te dizendo que você não precisa necessariamente investir em várias horas por semana para prevenir ou retardar o aparecimento do Alzheimer. Você pode simplesmente fazer aí 2 a 3 sessões semanais, uns 40 minutinhos, numa intensidade moderada. Olha que legal, eu tô te dando uma dica de como não se exceder em exercício. Então às vezes a pessoa pensa que tem que fazer um monte, tem que se matar fazendo para prevenir, para ter essa ou aquela vantagem retirada do exercício, e às vezes basta a pessoa fazer aí 2 ou 3 sériezinhas, sessõezinhas, né, semanais de moderada intensidade. E outra coisa que não está claro ainda é qual é o tipo de exercício, não está claro se é aeróbico ou treinamento de força. A grande maioria dos estudos utiliza o treinamento aeróbico pela facilidade da aplicação, tá? O treinamento de força ele é um pouco mais difícil de aplicar. Mas já que não é consistente, não é conclusivo ainda se é melhor este ou aquele tipo de treinamento, eu deixo para você decidir aquele que você gosta mais. Eu particularmente prefiro fazer treinamento de força e particularmente eu acredito que o treinamento de força teria mais lógica em melhorar o sistema nervoso em função de nós recrutarmos vários tipos de músculo no corpo que envolvem coordenação motora, mais do que simplesmente, por exemplo, correr. Que correr, embora você tenha várias técnicas aí para desenvolver, para aprimorar, a corrida é uma coisa que ela é meio que repetitiva, né? Você sempre vai utilizar basicamente as mesmas cadeias musculares, no mesmo sentido, e sem precisar de tanta coordenação para aperfeiçoar a técnica. Já, por exemplo, o exercício de musculação, você sempre tem como aperfeiçoar a técnica de qualquer movimento. Por exemplo, o funcional então nem se fala, né? Você trabalha em vários planos de treinamento, né? Plano transversal, sagital, frontal. Você trabalha todos eles no mesma sessão de treino, às vezes no mesmo exercício, e isso requer um maior equilíbrio, coordenação motora, né? Utilizar mais neurônios para fazer a mesma atividade. Então eu particularmente acredito que seria uma tendência do sistema nervoso central se beneficiar mais do treinamento de força. Mas isso é só uma opinião minha. Então pessoal, esse vídeo já ficou bem mais longo do que eu esperava. Eu sou o André Malman, como eu falei, sou mestrando em Ciências da Reabilitação, estudo isso a fundo, me especializo na área de atividade física combatendo a sarcopenia no idoso, e eu vou trazer um vídeo falando sobre isso. E também sou personal trainer há mais de 10 anos, proprietário do estúdio Incor, e eu quero te convidar para conhecer o nosso trabalho online que nós temos agora em função da quarentena também, de treinamento à distância. Se você quer saber como funcionam as nossas aulas à distância, você deixa aqui embaixo um comentário ou me chama no direct lá no Instagram, @malmanpersonal, que eu vou deixar lá para você, vou te esclarecer como funciona o nosso trabalho, quais são as opções, tem mais de um tipo de serviço que nós oferecemos, tem consultoria, tem personal training, tem aulas comigo ao vivo, né, 2 vezes por semana. Então se você quer saber mais sobre isso, deixa aqui embaixo um comentário, ou então me chama no direct, @malmanpersonal, que eu vou te esclarecer todas as dúvidas. Certo, pessoal? Aqui vai surgir agora, algum dos lados aqui, uma playlist e um vídeo para você escolher. Faça Andreflix e assista mais, que eu vou falar, eu já falei sobre dicas de alimentação, dicas de atividade física, e eu deixo sempre aqui assim, mais ou menos, 2 opções para você clicar, e vai aparecer minha bolotinha aqui com a minha cara, você clica para se inscrever. Não esquece de se inscrever no canal. Muito importante, certo? Um abraço e até o próximo vídeo.